Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre relações entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau e a fatoração de uma equação do segundo grau conhecendo suas raízes, tá certo? Vamos lá? Relação entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau. Vejamos. Supomos que a equação do segundo grau ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero tem as raízes x' e x2', certo? Bom, entre essas raízes e os coeficientes a, b e c, existem relações muito importantes. Vejamos. A primeira delas diz o seguinte, que a soma das raízes, sendo delta maior ou igual a zero, temos que x' mais x2' é igual a menos b sobre a. Segundo, que o produto das raízes, sendo delta maior ou igual a zero, temos x' vezes x2' é igual a c sobre a. Então, essas são as duas relações que podem acontecer. Na soma, você pode ter menos b sobre a, e no produto, você pode ter c sobre a. São aqui os coeficientes da equação, tá certo? Vejamos um exemplo. Determine a soma, tá, e o produto das raízes da equação x elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a zero, ok? Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos separar os coeficientes, né? Os coeficientes dessa equação são a é 1, b é menos 5 e c é igual a 6. Bom, tendo isso aqui, vamos substituir dessas duas propriedades aqui, tá certo? Então vejamos, a primeira, que diz que a soma das raízes é o que? X' mais x2' é igual a menos b sobre a. Então vamos substituir. Quem é b? No caso aqui, menos 5, então fica mais 5, né? Mesmo dá mais. A é 1, então fica 5 sobre 1, que é igual a 5. Ou seja, a soma dessas raízes vai ser igual a 5. A segunda relação é o produto, né? Produto das raízes. Então nós temos x' vezes x2' é igual a c sobre a. Então vamos lá, quem é c da equação? 6, né? Então se botar 6 aqui, a é 1 e 6 sobre 1 dá 6. Logo, o produto das raízes é igual a 6. Ok? Então está aí a primeira relação entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau. Vamos em frente? Agora nós vamos entender a composição de uma equação do segundo grau conhecida as raízes. Tá bom? Vamos lá? Então, primeiro é o seguinte. Para obter uma equação do segundo grau, basta saber a soma e o produto das raízes dessa equação e aplicar no seguinte esquema. O esquema é esse, ó, x elevado a 2 menos sx mais p igual a zero. Bom, esse s aqui significa dizer que é a soma das raízes. Então, você vai somar as raízes e colocar aqui. Esse p significa o produto das raízes. Você vai fazer o produto das raízes e colocar aqui no lugar do p, tá certo? E aí você consegue montar a equação do segundo grau. Vamos dar um exemplo. Encontre a equação do segundo grau, cujas raízes são menos 2 e 7. Então você já conhece as raízes. Como é que você vai montar? Então através desse esquema aqui, né, que a gente fez. Então vamos lá. Primeiro, a soma das raízes. Temos que saber o que é a soma. Então você vai pegar menos 2 mais 7. Ou seja, menos 2 mais 7 é igual a 5. Então quer dizer que a soma das raízes é 5, tá bom? Segundo passo, o produto. O produto das raízes, menos 2 vezes 7, que é igual a menos 14. Então nós temos a soma, que é 5, e o produto, que é menos 14. E agora, vamos aplicar no esquema os resultados que encontramos, né? No lugar do S, que é a soma, vamos botar 5, e no lugar do P, vamos botar menos 14. E aí a equação fica desse jeito, ó, x elevado a 2, menos 5x, né, que é o valor da soma, menos 14 igual a zero. Simples, né? Então, para que você possa montar a equação do segundo grau conhecendo as raízes, basta você somar as raízes e o produto das raízes. E em seguida, coloca aqui nesse esquema aqui que já foi montado. Tá bom? Vamos em frente? Fatorando uma equação do segundo grau. Vejamos. Bom, para fatorar uma equação do segundo grau, basta conhecer as raízes dessa equação e aplicar essa fórmula que eu vou dar aqui para vocês. Ó. A fórmula é essa: a vezes, entre parênteses, x menos x', que é a primeira raiz da equação, vezes
entre parênteses x menos x duas linhas, que é a segunda raiz da equação. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Bom, antes de mais nada, você tem que conhecer o valor de A, né? O valor de A aqui é o coeficiente da equação, que é o primeiro valor, né? O primeiro coeficiente da equação. E x' e x duas linhas são as raízes. Tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Fatore a equação x elevado a 2 menos 7x mais 10 igual a zero. Bom, vejamos, né? Vamos lá? Primeiro vamos separar aqui o coeficiente. Que A, no caso A é igual a 1, é o primeiro termo aqui, ó. A igual a 1. E as raízes são 2 de 5. Bom, estou dando aqui as raízes logo diretas, tá? Para que possa agilizar nosso trabalho, mas se você usar a forma de Bhaskara, com certeza você vai encontrar 2 de 5 como raiz dessa equação. Tá bom? Vamos em frente? Nós temos aí, ó, substituindo aqui no esquema dado, nós temos que aqui o esquema, né? A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas igual a zero. O nosso A é 1. Aí eu coloco 1 aqui. X, que é a variável, menos 2, porque como é uma das raízes é 2, vai para cá, menos 2. X, de novo aqui, menos 5, né? 5 positivo, aqui vai ficar negativo. Tudo isso igual a zero. E aí, multiplicando 1 vezes todo mundo aqui, dá todo mundo, né? É o mesmo valor. Bom, gente, aí eu finalizo dizendo que isso aqui é a forma fatorada dessa equação de segundo grau. Se você quiser saber se é verdadeiro, faça o produto desses dois termos aqui e você no final vai encontrar x elevado a 2 menos 7x mais 10. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá? Vamos de frente? Bom, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a nossa próxima videoaula e um forte abraço.